Agora eu vou aproveitar para fazer uma oração de meia hora. Estou brincando, gente. Eu não tenho esse hábito não, viu? Ô, glória. Amados, vamos em nossas Bíblias, no livro de Juízes, capítulo 11, versículo de número 1. Amém? Como é bom ser um crente, como é bom. Amém. Como é bom ser um crente, como é bom. Amém. Como é bom, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo inteiro, como é bom. Amém. Ô, glória! Livro de Juízes, capítulo de número 11, versículo de número 1, diz assim: Era Jefté, gileadita, homem valente, porém, filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefté. Amém? Pode sentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje eu escolhi esse texto que eu achei assim um tanto apropriado para falar a respeito desse homem chamado Jefté. Eu não sei se muitos irmãos aqui já ouviram falar sobre ele, se já estudaram a história dele, ou se já ouviu alguma pregação sobre ele, mas ele é um homem bastante interessante, a história dele é muito interessante, a vida dele é uma vida bastante interessante também. Jefté era filho de Gileade, como diz aqui no versículo de número 1. E nesse versículo número 1, ele nos dá uma pista sobre a pessoa de Jefté. Porque esse homem, mesmo ele sendo um homem valoroso, como diz aqui na sua palavra, e isso aqui é só um prenúncio do que eu quero trazer assim, para você entender um pouco sobre a vida desse homem. A palavra diz que ele era um homem valente, e outras bíblias dizem que ele era invalente, ele era valoroso também. E a palavra nos diz aqui que ele era filho de Gileade. E nos diz também que ele era filho de uma prostituta. O que nos leva a crer que ele não teve uma vida muito tranquila, não teve uma vida muito normal. Ele não teve uma vida assim, vamos dizer assim, que foi assim um mar de rosas. Mas, no versículo de número 1, e já entrando direto na palavra, já nos traz uma pista sobre as coisas sobre as quais esse homem passou sobre a vida dele. Por exemplo, no versículo de número 1, existe uma palavra-chave que se chama porém. Por que essa palavra-chave chama tanta atenção? Porque Gileade, apesar de ele ser filho de uma prostituta, ele aprendeu muito de Deus com o pai dele. Tudo que ele aprendeu de Deus, ele aprendeu com o pai dele. Ele era filho de uma prostituta e filho primogênito desse homem que o gerou. E esse homem que o gerou, ele não deixou que a sua mãe o criasse. Ele falou assim: é meu filho, quem vai cuidar do meu filho sou eu. Quem vai instruir o meu filho sou eu. Quem vai ensinar o meu filho sou eu. Quem vai colocar os meus filhos nos caminhos do Senhor sou eu. Quem vai ensinar o bom caminho para o meu filho sou eu. Quem vai ensinar o meu filho a ter temor de Deus sou eu. Ele não abriu mão das suas prerrogativas de pai, apesar de ter cometido, vamos dizer assim, uma falha na sua vida, cometido um erro na sua vida. Ele não abriu mão da sua qualidade de pai. Porém, em determinado momento da vida desse homem chamado Gileade, ele veio a falecer. E esse homem, valente, como diz aqui na palavra, e valoroso, chamado Jefté, acabou por ficar órfão de pai. E diz aqui na palavra que existia um porém na vida desse homem chamado Jefté. As pessoas costumam colocar porém na vida daqueles que têm chamado de Deus. As pessoas costumam olhar que há sempre um porém na tua vida. E não olha os seus valores, não olha aquilo que você tem de melhor. É impressionante como é que você faz às vezes 99% das coisas em favor das pessoas para abençoar, para ajudar, para acolher. E de repente, num determinado momento da tua vida, se você deixar de fazer uma coisinha só, fez 99, não fez 100, porém, entra nesse espaço. Porém, ele era filho de uma prostituta. Tem pessoas que não dão nada por você, colocam um porém na tua vida, e este porém que as pessoas colocam na sua vida
ele já entra com aquele porém no sentido de maldade. Eu trabalhei num local onde a gente viajava muito pelo país. A gente fazia um trabalho em que a gente viajava de cidade em cidade e as equipes eram formadas de acordo com a necessidade do serviço. Mas eu tinha um colega lá que ele era mestre em colocar porém na vida dos outros. Quando interessava ele pegar uma determinada viagem que era do agrado dele, ele chegava lá devagarzinho com o chefe, e o chefe falou, poxa, eu estou querendo mandar fulano de tal lá para o Acre. Aí ele falou assim, pô, é gente boa, porém é uma franga medrosa. Nossa, não assume responsabilidade por nada. É mesmo, é. Poxa, então se eu colocasse Cicrano, aí ele diria assim, esse aí é bom, um acabamento excelente o serviço dele. Porém, ele é um camarada que socialmente não se dá bem com ninguém, mas é gente boa. Então, desse modo, ele ia colocando porém na vida dos outros, até que só sobrava ele. Os outros sempre tinham um porém que seguia de um estigma na vida da pessoa, para tirar a pessoa da presença de Deus, para desviar a pessoa da presença de Deus, para jogar as pessoas para baixo. E nessa noite eu quero dizer para a igreja aqui presente, não deixe que um porém dos outros venha apagar a luz que Deus colocou em você. Jefté cresceu dentro da presença de Deus, conhecendo Deus e sabendo quem era Deus. O porém daqueles que estavam ao seu redor não foi o suficiente para apagar a comunhão que Jefté tinha com Deus. Grande homem Jefté, valente, valoroso, mas aqueles que estavam ao redor sempre colocavam um estigma naquele homem como filho da prostituta. Curioso, né? A gente pensar sobre essa vida de Jefté, porque Jesus também, quando esteve aqui na terra, ele também teve um nome pejorativo para classificá-lo. Aonde Jesus chegava, aqueles seus inimigos o recebiam com o nome de Nazareno. Aí você lê na Bíblia, você vai ver que alguém lá na Bíblia disse assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Quem é Jesus? Um Nazareno. Quem é Jesus? É um camarada que veio de uma terra que não tem coisa boa nenhuma naquele lugar. Um nome pejorativo. Como se o sujeito tivesse vindo lá do Nordeste. Quem é fulano? É o Paraíba. Ou o sujeito que viesse lá do interior. E a pessoa diz, quem é fulano? É um capial. Né? É um roceiro. Quem é Jefté? É filho de uma prostituta. Mas esse Jefté não deixou que esse porém na vida dele viesse a trabalhar na vida dele de forma que viesse a pará-lo. Ele, ao invés de tomar aquele porém como uma afronta, ele tomou aquele porém como incentivo para que ele não saísse da presença de Deus. Sabe por quê, meu querido? Porque não adianta você rejeitar aquele que Deus abençoou. Aquele que foi separado por Deus, o mundo todo pode colocar um porém e tentar rejeitá-lo, mas Deus não vai te rejeitar. Livro de Juízes, capítulo 11, versículo 2, diz assim: também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já eram grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. No capítulo de número 5 do mesmo capítulo, versículo número 5, diz assim: quando pelejavam, foram aos anciãos de Gileade buscar Jefté da terra de Tobi. Duas situações que eu coloquei em dois versículos de a reina da nossa vida. Minha mãe era assim. A mãe era brava pra caramba, mas tinha que ser, porque ela tinha que criar 6 filhos, um filho e um homem. E se ela não tivesse mão forte, como é que ele ia criar os filhos? Como é que ele ia colocar a gente no caminho que se deve andar? Mas, por ser filho de pessoas simples, porque meu pai era sapateiro, tinha gente que olhava para mim e dizia assim: esse não vai dar nada na vida. Esse não presta para nada. Esse daí não serve para nada.
Esse daí não vai servir para porcaria nenhuma. A minha história, eu tenho certeza que a história se assemelha à história de muita gente aqui presente. Muita gente aqui presente, eu não vou fazer isso, mas se eu dissesse, levanta a mão aqui, quem já foi rejeitada por aqueles que estavam ao seu redor, eu garanto que pelo menos uma metade do pessoal ia levantar a mão. Tem gente aqui que dizia assim, poxa, quando era criança o pessoal dizia que ia ser sapatão. Outros dizia, quando era criança o pessoal dizia que ia ser homossexual. Tem gente que falava essas coisas, colocando nome pejorativo sobre a vida das pessoas. Mas Jefté não se deixou abalar por isso. Ele seguiu a sua vida adiante. E porque ele confiava em Deus e não ouvia o que os homens lançavam as maldições sobre ele, mais tarde Deus o exaltou. E isso está aqui no versículo de número 5. Diz aqui, quando pelejavam, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté na terra de Tob. Por quê? Meu amigo, pode todo mundo aqui dentro não ver a qualidade que você tem. Pode todo mundo aqui dentro não ver a unção que existe sobre a tua vida. Pode todo mundo aqui dentro te desprezar da pior forma possível. Mas Deus que está no alto, no momento certo, Ele te exalta. Ele te exalta exatamente no meio daqueles que te rejeitaram, daqueles que falaram mal de você, daqueles que colocaram o estigma de filho de uma prostituta na tua vida, aqueles que colocaram o carimbo de também, né? De porém, para que você parasse a sua caminhada no meio do caminho, olhasse para trás e concordasse com aquilo que as pessoas queriam que você fosse. Mas não é isso que Deus quer para você. E se você agir como esse homem agiu diante de Deus, meu amigo, Deus vai te exaltar. Ainda que pareça tudo o contrário, Deus vai te exaltar. E outra coisa que me chama a atenção na vida desse homem aqui, é que o ser humano ele tem uma capacidade imensurável de ignorar a capacidade dos outros. Meu amado, nunca ignore a capacidade de ninguém. Por mais simples que a pessoa possa ser, ela sempre tem algo para te ensinar. Por mais simples que a pessoa, por mais humilde que a pessoa possa ter, ela sempre tem uma palavra de sabedoria para dar. Glória a Deus. Verdade, A pior coisa que pode acontecer é a pessoa ignorar as qualidades das outras pessoas. E no caso aqui, as qualidades desse homem chamado Jefté foram ignoradas por aqueles homens. A palavra diz que ele era valente, e em outras traduções diz que além de valente, ele era valoroso. Valente e valoroso. Duas qualidades para esse homem. Se as pessoas tivessem se pegado ali nas qualidades de Jefté, provavelmente eles não precisariam nem ter ido em outra cidade buscar a ele, porque na hora que o bicho pegou, na hora que os inimigos chegaram, na hora que ele olhou para um lado, olhou para o outro e não viam saída para lugar nenhum, eles lembraram, lembra do filho da prostituta? Lembra? Lembro, Jefté, pois é. Vamos buscar ele, por quê? Porque ele é valente e valoroso. Aí lembraram das qualidades. Na hora do sufoco, meu querido, você pode ter certeza que a pessoa vai lembrar de você. Eu vim aqui buscar oração contigo, por quê? Porque eu sei que você é valente, que você é valorosa. Você é valente, você é valoroso. Eu vim aqui buscar em você um reforço espiritual, por quê? Porque você é valente, porque você é valoroso. Eu vim aqui buscar em você uma palavra de Deus, por quê? Porque você é valente, porque você é valoroso. Na hora que o bicho pega, na hora do aperto, as pessoas vão lembrar de você. Vão lembrar daquela pessoa que trabalhava nos bastidores, que fazia aquele serviço que não aparecia, cujo ninguém dava crédito para aquele serviço, ninguém dava valor. Naquela hora, as pessoas vão lembrar
Gente, as coisas estão fora de ordem. Gente, as coisas estão desorganizadas. Gente, o que está acontecendo? Está faltando uma pessoa valente e valorosa. Cadê essa pessoa? Está lá do outro lado. Vamos buscar essa pessoa, porque a gente precisa dela aqui para a obra do Senhor. Não ignore a capacidade de ninguém. Jefté, ele era valente e ele era valoroso. E apesar de ser valente, de ser valoroso, Jefté, ele não olhava para as circunstâncias. Ele não se vitimizava, como acontece muito hoje em dia. Ele não ficava igual aquela hiena, né, do desenho do Hack Haha. Alguém aqui conhece? Acredito que alguém tem mais ou menos habilidade aqui, deve conhecer. Em que aquela hiena ficava o tempo todo falando assim: oh vida, oh nossa! O tempo todo. Aí você ficava olhando para a hiena e falava: caraca, nem para dar um sorriso. E um dia que a hiena tentou rir um pouquinho, ela teve cãibra. Eu não conseguia rir. Quem viu esse desenho? Cacilho viu, né, Cacilho? Pois é. Ele não se vitimizava. Ele não deixava as circunstâncias da vida o abater. Ele tinha tudo para dar errado. Filho de uma prostituta. Rejeitado pelos irmãos. Rejeitado pela madrasta. Rejeitado pela sociedade. Rejeitado por todo mundo. Mas uma coisa ele colocou assim dentro do coração dele: eu não vou deixar ninguém apagar a minha luz. Porque ele reconhecia o seu próprio valor. Não deixe ninguém apagar a tua luz não, viu, meu querido? Porque o que mais a gente vê hoje em dia são pessoas trabalhando para que você não cresça, para que você não apareça. Mas aquele que colocou a mão sobre você, ele é fiel e justo para te levar a lugares infinitamente maiores do que aquele que você está. Jefté não deixou que ninguém apagasse a luz dele. E aí, nós aprendemos mais uma coisa com Jefté. Apesar das circunstâncias, apesar de tudo, só nós temos a capacidade de determinar aquilo que nós vamos ser. Só nós. Jefté já nasceu no prejuízo. A mãe dele era uma meretriz. Apesar dele ser um homem bom, apesar de todo mundo achar ele um cara legal, vamos dizer assim, ele já nasceu com tudo a favor para ele não dar certo. Mas sabe de uma coisa? O pai dele morreu. O pai dele, natural, morreu. Ele ficou órfão de pai. Mas a palavra de Deus ela diz o seguinte: ainda que o teu pai ou tua mãe esqueça de você, Deus jamais esquecerá. Jefté conhecia essa palavra. E ele botou essa palavra dentro do coração dele. Porque ele sabia que, embora ele não tivesse o pai dele, Deus era com ele tudo que ele viesse a fazer. Agora, meu querido, nem sempre na nossa vida as melhores pessoas vão estar do nosso lado. Isso é um fato. Aonde a gente passar, a gente sempre vai lidar com pessoas de todos os tipos, pessoas diferentes. Eu sempre falo, tomo uma pé de brincadeira com as pessoas que me conhecem, que eu prefiro lidar com criança e com animais do que com adulto. Porque adulto é muito difícil. Adulto é muito complicado. E Jefté, ele tinha uma capacidade de liderar aonde ele colocava a planta dos pés dele. Deus tinha colocado uma unção sobrenatural sobre a vida desse homem. No livro de Juízes, capítulo 11, no versículo 3, diz assim: então Jefté fugiu da presença dos seus irmãos e habitou na terra de Tob. E os homens levianos se ajuntaram com ele, e com ele saiu. Curioso, né? Curioso quando a gente para pensar que quando o Senhor Jesus ele esteve aqui na terra, ele não procurou as pessoas certinhas para andar do lado dele. Não. Pedro era um sujeito grosseiro,
ignorante, vamos dizer assim. Né? Mateus era cobrador de impostos, ladrão, e vai por aí. Tomé era mau caráter, ladrão. Mas aí Jesus ele junta aquele monte de homem, cada um com uma característica diferente, e o Senhor Jesus, através da sua pessoa, através do seu testemunho, através do seu caráter, ele começou a emanar para aquelas pessoas a vontade de ser diferente. Jefté também tinha essa capacidade. Aquelas pessoas que seguiram Jefté viram nele aquilo que ele não viu nos outros. Nos outros eles só viam indiferença. Nos outros eles só viam trapaceiros. Nos outros eles só viam gente de vida torta que nem eles, mas eles não queriam mais seguir naquela vida. Eles precisavam de um referencial do seu testemunho, da sua pessoa, do seu amor a Deus, a vida desses homens que passaram a segui-lo. Você pode ser rejeitado pelo teu pai, pela tua mãe, até pela tua família, eu não sei o que aconteceu no teu lar. Mas uma coisa eu te digo, a unção de Deus que está em você vai mudar todos aqueles que estão ao seu redor, as pessoas cuja Bíblia aqui chama de homens levianos. Mas outra coisa que eu aprendo com esse homem chamado Jefté é que ele não resolvia a maioria das suas coisas com a força do seu braço. Não, ele não fazia isso. Por exemplo, Jefté, ele era o primogênito da família. O primogênito naquela época, quando o pai morria, ele tinha direito a 50% da herança de toda a família. Ah, mas ele era filho de uma prostituta. Não interessa, ele era primogênito. Poxa, mas ele não interessa. Embora ele não tivesse a mãe dele ali do lado, o pai dele não tivesse do lado, mas o pai dele ele levou ele para casa com todas as honras de filho primogênito, e ali é que ele foi criado. Mas como é que você sabe que ele era o primogênito? Porque a palavra diz que Jefté foi para a casa do pai dele, né? E lá, depois o pai dele casou, aí ele teve irmãos, e aí sim, foi que ele teve outros irmãos. Logo, o pai dele provavelmente, né, ele teve um problema, né, com outra mulher. Antes de conhecer a sua esposa, gerou Jefté, e depois ele pegou Jefté e levou para a casa dele. Mas, depois ele casou, e provavelmente ele teve os outros filhos que vieram depois de Jefté. Mas Jefté, ele abriu mão das suas prerrogativas como primogênito. Por quê? Porque ele não queria briga dentro da família por causa de bens materiais. Ele não queria desonrar a memória do seu pai. Ele não queria criar confusão. Tem famílias hoje em dia que se matam por causa de herança. Quanta gente hoje em dia, irmão já não fala mais com o irmão, já não se relaciona mais com a sua família, por quê? Porque o pai e a mãe morreram, deixaram um apartamento velho, e por causa daquele apartamento velho, os irmãos estão se matando, porque cada um acha que tem mais direito do que o outro. Jefté abriu mão de todas as suas prerrogativas como primogênito, e preferiu não se vingar, preferiu não brigar, preferiu não bater de frente com seus irmãos, para ter aquilo que era de direito dele. Ao invés disso, o que Jefté fez? Ele fez aquilo. E muita gente aqui faz na hora, mas depois puxa de volta. Ele colocou na mão de Deus. Quanta gente que você conhece que diz assim: estou colocando na mão de Deus. Aí daqui a pouco você vai ver a pessoa tomando a frente. Aí sabe o que Deus faz? Bom, já que você quer resolver, resolve você então. Resolve do teu jeito. Dá teu jeito aí, meu querido. Mas Jefté não. Jefté ele colocou nas mãos de Deus. A minha justiça ela vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Coisa dura é cair na mão do Deus vivo.
Meu amado, dito isso, eu aprendo mais uma coisa com Jefté. Jefté ele não precisava de padrinhos para alcançar os seus objetivos, para alcançar as suas vitórias. A única coisa que Jefté precisava na vida dele era de Deus. Nesse mesmo livro, no capítulo 11, versículo 6, diz assim: eles disseram a Jefté: vem e ser nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Vamos ver o que está acontecendo aqui? Israel entrou em guerra contra os filhos de Amon. Eles não tinham um chefe guerreiro, eles não tinham um general, eles não tinham um homem valente, eles não tinham um homem valoroso para estar em frente daquela batalha. Sabe de quem eles lembraram? Jefté. Sabe de quem vão lembrar? De você que ora, de você que jejua, de você que busca. Na hora que a coisa fica feia, é de você que eles vão lembrar. Amém. É na porta da tua casa que eles vão bater. Foi o que aconteceu com Jefté. E eu vou ler mais um pouquinho adiante, diz assim: porém Jefté disse aos anciões de Gileade: porventura, não me aborrecestes a mim, e não me expulsastes da casa de meu pai? Por que, pois, vindes a mim agora, quando estás em aperto? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: por isso mesmo, tornamos a ti. Vem, pois, conosco, combate contra os filhos de Amon, e ser nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Glória a Deus. Todos os moradores de Gileade. Uma pergunta: sabe onde é que morava a família de Jefté? Gileade. Sabe os irmãos de Jefté que os expulsaram de casa, que os chamavam de filho da prostituta, moravam onde? Gileade. E aqui você vê que Jefté não precisou recorrer aos outros para conseguir vitória. O próprio Deus deu vitória a ele diante de todo o seu povo e colocou ele num lugar de honra, para que todos vissem a grande obra que Deus fez na vida de Jefté. Mais uma coisa a gente aprende com o Jefté. Amados, tem duas coisas na vida da gente que a gente tem que tomar cuidado, né? Uma é não tomar uma decisão precipitada quando você está muito alegre, porque você pode fazer bobagem. A euforia da alegria pode levar você a cometer erros. Para, pensa e espera. Esfria a cabeça primeiro, para depois você pensar o que você vai fazer. E a outra? A outra é semelhante a essa, só que um pouco ao contrário. Quando você estiver com muita raiva também, com muito ódio, não tome decisões precipitadas também. Por quê? Pelo mesmo motivo. A raiva, a ira, o ódio vai fazer você levar a cometer erros. E no caso aqui de Jefté, ele, apesar de ser um homem valente, valoroso, ele vai cometer um erro na vida dele também. Por quê? Porque nós somos humanos. Ele tinha acabado de receber ali uma bênção da parte do Senhor e se tornar chefe de toda a sua nação. Olha só, era o filho da prostituta, agora é o chefe de toda a nação e todo mundo deve reverência a ele. Ele alcançou um lugar de honra dentro da sociedade na qual ele foi desprezado. Ele se tornou um general de todos os exércitos do povo de Israel. Ele estava numa euforia muito grande, ele estava muito feliz. E por estar muito feliz, ele vai se precipitar e vai cometer um erro. Livro de Juízes, capítulo 11, versículo 30 e 31, diz assim: fez Jefté um voto ao Senhor e disse: se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, e esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Vamos ler também Juízes 11, 34, que diz assim: vindo, pois, Jefté a Mispa,
à sua casa, saiu-lhe a filha ao seu encontro, com ataúdes e com danças. E era ela filha única, não tinha ele filho nem filha. Vamos ler também o versículo de número 37 e 40. Diz assim: disse mais a seu pai: concede-me isso, deixa-me por 2 meses, para que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, e eu e as minhas companheiras. Consentiu ele, vai, e deixou-a ir por 2 meses. Então se foi ela com suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos seus montes. Ao fim de 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual fez segundo voto por ele proferido. Assim ela jamais foi possuída por varão. Somente até aqui. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Jefté, ele recebeu uma incumbência na qual ele ficou muito feliz, muito alegre. E naquele momento, ele fez um voto ao Senhor. Ele chegou diante de Deus e falou assim: Senhor, se eu voltar vencedor dessa batalha, a primeira coisa que sair de dentro da minha casa, eu vou oferecer ao Senhor o holocausto. Jefté, segundo a palavra que foi lida, se você prestou atenção, ele tinha uma filha, e não tinha mais filho, ele só tinha uma filha, que ele amava de coração. E quando a filha dele saiu às portas para abraçar o seu pai, ele pegou e descaiu seu semblante e falou: filha minha, fiz um voto ao Senhor, de que a primeira coisa que saísse dentro da minha casa para me receber, eu sacrificaria ao Senhor. E aqui nesse ponto, meu querido, você fica pensando: e aí, o que foi que aconteceu? Ele sacrificou a filha dele, ele degolou a ela, cortou em pedacinho, colocou no altar e ofereceu ao Senhor? O que foi que aconteceu aqui? Pois bem, todos nós sabemos que Deus, ele não aceita sacrifício humano. Não. De maneira nenhuma Deus aceitaria sacrifício humano. Mas se ele não aceitaria sacrifício humano, o que foi que aconteceu nessa história? Ele ofereceu a sua filha em holocausto ao Senhor, para que ela servisse ao Senhor durante toda a sua vida, não deixando para Jefté que ele tivesse uma outra geração, porque a geração de Jefté morreu junto com ele e com a sua filha. Observe o que diz a palavra. Olha o que foi sacrificado aqui, versículo 39, para que fique bem claro. Ao fim de 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual lhe fez segundo voto por ele proferido. Assim ela jamais foi possuída por varão. Ela dedicou toda a sua vida dela apenas a Deus em holocausto vivo. Ela não foi morta. Ela simplesmente se colocou como um holocausto vivo diante do Senhor. E a gente tem que tomar cuidado com as decisões precipitadas que nós tomamos, porque essa decisão precipitada da parte de Jefté custou a ele a sua geração. Um homem valoroso, um homem valente, não deixou descendência, porque a descendência dele morreu junto com a sua filha, na sua velhice. Por isso que no versículo 40 diz assim: as filhas de Israel saírem por 4 dias, de ano em ano, a cantar em memória da filha de Jefté, o gileadita. Aquele homem valente, valoroso, que fez tanto bem ao povo de Israel, não deixou descendência. E aí nós devemos, isso nos ensina que nós devemos ter cuidado com a nossa precipitação. A nossa precipitação ao julgar, ao comprar, ao casar, ao falar e ao deduzir. É melhor a gente esperar um pouco. É melhor a gente orar mais. É melhor a gente buscar mais o Senhor. É melhor a gente ter um pouquinho mais de paciência do que no futuro a gente tomar uma decisão precipitada e acabar tendo que beber águas amargas. Quanta gente
ter decisões precipitadas na sua vida, e no final tem que beber água amarga, tem que engolir aquela coisa azeda, dizer assim, não era isso que eu queria, mas foi isso que eu fiz, agora eu tenho que engolir isso daí. Por quê? Uma decisão precipitada. Mais uma coisa que eu aprendi com o Jefté, eu já estou terminando. Amém. Glória a Deus, né, irmã? Agora para terminar, né? Amém. Vou para o pastor, fica com ele. Não dê aquilo que Deus não pediu. Deus pediu sacrifício? Não. Deus não pediu nada, sacrifício nenhum a Jefté. Deus ia dar vitória a Jefté independente daquilo que ele viesse fazer. E às vezes nós, na nossa coisa humana, a gente acha que a gente precisa fazer coisas absurdas para alcançar a graça de Deus. Por exemplo, eu quando conheci a minha esposa, eu acendia 40 pacotes de vela na porta da igreja católica para que Deus me abençoasse e me desse condições de casar com ela. Sabia disso? Não sabia, estou sabendo agora. Eu casei com ela porque Deus honrou e abençoou, mas não foi por causa das 40 velas. Mas insistiu. Também. Deus já nos deixou a sua palavra como regra de fé, de como nós devemos orar, buscar e adorar ao Senhor. Amém, Jesus. A vida de Jefté, ela nos ensina muito. E o que ela mais nos ensina é que nós devemos confiar tão somente no Senhor. Amém. Amém? Buscar o Senhor de toda a sua força e todo o seu coração. Amém. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.